Olá, meu aluno, olá, você, minha aluna, você, aluno Fox Concursos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática comigo, o professor Érico Araújo, né? Mais uma vez, estamos nos encontrando para que você possa chegar na sua prova e gabaritar as questões de informática que com certeza vão aparecer, né? 99% de todos os editais de concursos públicos aparecem lá a disciplina de informática e eu estou sempre relembrando você que cada vez com mais questões, cada vez com mais conteúdos que não apareciam em concursos anteriores e que agora estão aparecendo com mais frequência, tá? E cada vez mais complexas as questões. Mas a gente está aqui, né, para poder fazer com que você chegue na sua prova, explicando aqui de uma maneira bem simples, para você que não é um profissional de informática, para você que só quer chegar lá, acertar as questões e ser, por exemplo, um policial rodoviário federal, né? Porque hoje a nossa aula é direcionada para você que vai fazer o concurso da PRF, tá? Só que, olha só, o assunto que a gente vai falar agora, né, é sobre proteção e segurança, ou seja, segurança da informação, tá? Você vai fazer o concurso da PRF, vai aparecer esse tópico, mas com certeza você que já está se preparando aí para outros concursos, Polícia Civil do Distrito Federal, Polícia Federal, né, Polícia Civil aí do seu estado, PMs de todos os estados aí do Brasil, com certeza tem esse tópico lá no seu edital. Então, na verdade, a nossa aula é direcionada para você que quer ser um policial rodoviário federal, mas vale para qualquer concurso, tá bom? Estando assistindo a nossa aula, você vai estar se preparando. Tranquilo, pessoal? Muito bem, antes da gente começar, eu quero lembrar você de seguir o Fox aí nas nossas redes sociais, né? Você pode assistir as nossas aulas aqui no canal do YouTube, ficar sabendo de tudo que acontece no mundo dos concursos aqui no nosso Instagram e no nosso Facebook, ouvir os nossos podcasts, twittar com o Fox e ainda acompanhar o Fox lá no LinkedIn, tá bom? Então é isso que você precisa, é o caminho certo para a sua aprovação. E claro, né, ser aluno aqui do Fox Concurso, tá bom, pessoal? Muito bem, então vamos lá. Vamos falar sobre proteção e segurança, né? Falando aqui para a Polícia Rodoviária Federal, né? Os futuros policiais rodoviários aí que nós teremos, concurso já anunciado, muitas vagas, né? Concurso que é esperado há bastante tempo aí pelos concurseiros e agora tem a previsão de sair de novo mais um edital, né? Isso é certo, tá? Para você que vem estudando, isso é certo. As maiores autoridades envolvidas aqui, né, com a Polícia Rodoviária, com a abertura de edital, até o presidente da República falou que vai sair aí o concurso da Polícia Rodoviária. Você acha que não? Eu tenho certeza que sim, tá bom? Muito bem, vamos lá. A gente vai falar sobre proteção e segurança, né? Tópico muito comum aí nos nossos editais. Você precisa já estar se preparando com esse tópico. Então, o que você tem que estudar? Aqui a gente vai fazendo dicas dos principais assuntos que poderão aparecer na sua prova. Então, primeira coisa que a gente precisa entender, dicas e princípios de segurança da informação, tá? Então, existem princípios que devem ser seguidos, tanto quando a gente fala de informação no meio informático, como informação no meio físico, tá? Por quê? A gente sabe que no meio informático enviar um e-mail, por exemplo, faz parte da tecnologia. Você mandar um documento via WhatsApp, você mandar um documento via outros canais aí que suportam esse tipo, né? VPN, por exemplo, né? Posso mandar via VPN. Existem inúmeros meios, inúmeros canais aí que eu posso enviar um tipo de documentação, né? Posso salvar na nuvem e assim por diante, compartilhar esse arquivo na nuvem. Então, quando a gente fala em princípios da segurança da informação, a gente está falando do meio informático, no meio telemático. Mas a gente também tem informações que são criadas no meio físico, né? Por exemplo, você pode criar um documento, né, assinar esse documento, autenticar a sua assinatura e esse documento ficar guardado, né? Sua certidão de nascimento, sua certidão de casamento está lá em papel guardadinha, né? Então a gente tem que entender que esses princípios valem para esses dois tipos de informações, tá bom? Quando a gente fala em princípios da segurança da informação, a gente tem que lembrar da palavrinha dica, né? Essa palavrinha dica, ela tá aqui, ó, dica, né? O que é esse dica?
é uma maneira de você lembrar dos princípios. Então, ó, disponibilidade, integridade, confidencialidade, autenticidade e foge essa regrinha do dica, o não repúdio, tá? Esse não repúdio pode inclusive aparecer na sua prova como irretratabilidade. É um nomezinho mais estranho assim, mas ele pode aparecer na sua prova com este nome, mas é o mesmo não repúdio, tá bom? Então a gente vai falar um a um, né, desses princípios que estão aí dispostos para você entender. Bom, antes da gente falar dos princípios, eu quero só abrir um parênteses aqui para a gente lembrar você sobre o que significa a palavra vulnerabilidade, tá? Porque a gente está falando de segurança da informação, a gente tem que entender o que é segurança e o que é vulnerabilidade, né? Então, vulnerabilidade é você ter acesso aos meios de proteção e não usá-los, tá? Então, se aparecer alguma questão na sua prova, você pode utilizar isso lá no tema da sua redação, se for pertinente, né, colocar isso. Então, vulnerabilidade é você ter a proteção e não utilizar. Vamos dar um exemplo, né? No meio físico, né? Se a gente for falar em informação no meio físico. Se você tem lá na sua empresa uma sala onde estão localizados, né, os servidores, né? Tanto da empresa como dos órgãos públicos, esses servidores eles têm que estar numa sala fechada e com acesso restrito ao pessoal autorizado, né? Se a gente tem um computador, você é servidor público, né? Passou no concurso da PRF, vai fazendo um serviço burocrático qualquer, você tem um login e senha para acessar lá o seu usuário. Então esse login e senha, ele é particular seu, você não pode deixar o seu computador logado com seu usuário e senha, porque outra pessoa pode chegar ali e utilizar. Então isso é vulnerabilidade. Existe um login e senha, mas você deixou o seu computador logado com o seu usuário e foi tomar um café, né? Foi fazer, sei lá, teve que sair numa ronda pelas estradas aí do Brasil e deixou o seu usuário logado. Qualquer pessoa mal intencionada pode chegar ali e copiar alguma informação. Então isso é vulnerabilidade, né? A gente pode pensar em vulnerabilidade também da seguinte forma: você tem um antivírus muito bom instalado na sua máquina, top, aquele antivírus de primeira, mas ele não está atualizado, né? Isso é vulnerabilidade. Eu tenho a proteção, mas não estou utilizando, né? A prova sempre vai fazer as questões em relação a órgãos públicos, né? Óbvio, né? Aí você pensa o seguinte, ó, você tem uma intranet num órgão público, existe um firewall, mas ele está desconfigurado ou não está atualizado. Então isso é vulnerabilidade, tá bom? Muito bem, voltando aqui aos princípios, né? O primeiro princípio que a gente vai ver da palavrinha dica é a disponibilidade. Então, ó, a disponibilidade, ela vai sempre garantir que a informação esteja disponível para o proprietário dela, tá? Então, qualquer informação que alguém emita, ela precisa estar disponível para o seu proprietário. Eu gosto muito de dar um exemplo, por exemplo, na sua conta bancária, né? É possível você chegar num banco, lá onde vocês têm a sua conta, chegar lá no caixa e falar assim para o atendente: olha, eu quero que você imprima o extrato da minha conta. Aí o atendente vira para você e diz o seguinte: olha, eu não posso imprimir no momento o seu extrato porque deu uma chuva muito forte à noite e deu uma descarga elétrica e queimou os nossos servidores. Isso não é possível, tá? Então, baseado nessa historinha que eu contei, qual é uma forma de eu garantir que os dados estejam disponíveis? Uma forma é o backup, né? Por quê? Porque sempre que você ouvir falar em disponibilidade, lembre-se da palavrinha backup. Por quê? Pode sim acontecer de uma descarga elétrica ter queimado o servidor daquele banco, mas, claro, aquela empresa vai ter backups em outros servidores para que, no caso de um sinistro como esse, a informação esteja disponível, né? E essa informação, inclusive, ela é feita, esse backup, ele é feito numa metodologia que a gente chama de backup redundante, ou seja, o mesmo backup é feito em vários servidores diferentes para não correr o risco, né, de, eu fiz o backup em 2 servidores.
pode acontecer de perder os dois. Então sempre faz em mais servidores, tá bom? A outra palavrinha que a gente tem, a outra letra, melhor dizendo, da palavrinha dica é a integridade, né? A integridade, ela visa garantir a exatidão da informação. Ou seja, eu não posso, né, não pode, melhor dizendo, acontecer que a informação, quando ela é emitida e ela é transferida do destinatário, do receptor do transmissor para o receptor, né, transmitida do transmissor para o receptor, ela não perca essas informações, ela não seja alterada, tá? Então a integridade garante isso, a inteireza, a exatidão das informações, tá? E eu vou colocar aqui para vocês, ó, quem que garante a integridade das informações? A assinatura digital. A gente está falando do meio digital, então a assinatura digital garante, né, a integridade das informações. Bom, e no meio físico? No meio físico você vai lá no cartório, assina, faz o reconhecimento de firma, né? Então aí garante que aquele documento é original. A alteração de um documento, ela pode até acontecer, né? Então, por exemplo, você recebe uma intimação para comparecer, melhor dizendo, perante o juiz numa determinada data, e o juiz não vai poder te ouvir naquele dia, então vamos mudar a data. O que vai acontecer? Vai apagar a data lá no primeiro documento e colocar uma outra por cima? Não, a gente anula o primeiro documento e cria-se um novo documento com a nova data, e aí com a assinatura digital, tá? Então, da palavrinha dica, a gente já viu o D e o I. E o C? O C é confidencialidade, né? O que a confidencialidade garante? Garante que a informação só será acessada pelo dono da informação ou por quem o dono autorizar, né? Então, a confidencialidade é assim, coloquei uma senha num documento, não quero que ninguém veja. Esse documento é confidencial, né? Então, você que vai para PRF ou para qualquer órgão aí, né? Na verdade, todos os órgãos, não só PRF, você vai se deparar muito com documentos confidenciais, secretos, reservados, né? Existem vários tipos de denominações para esses tipos de documento. Então, aí eu criei um texto no Word, não quero que ninguém veja, coloco uma senha, tá? Aí se eu quero que alguém veja, eu forneço essa senha. Então a confidencialidade garante isso, tá? E quando a gente fala em confidencialidade, você vai lembrar da palavra criptografia, né? Criptografia também garante. Por quê? Porque quando os dados são transferidos do transmissor, né, da origem, né, para o destinatário, se eu criptografar esses dados, eles ficarão de uma maneira que, mesmo interceptados, será de difícil acesso. E isso garante a confidencialidade desse documento, dessa informação. Tá bom? Depois a gente tem a autenticidade, né? Claro, essa é uma das mais fáceis. Por quê? A autenticidade garante que o documento seja autêntico, né? Eu não posso emitir um documento qualquer e ele ter valor jurídico. Não, eu preciso, deve existir uma maneira, né, de que me garanta que esse documento é autêntico, que ele foi realmente emitido por quem diz que emitiu, né? E nesse caso, pessoal, da autenticidade, também a assinatura digital, ok? Assinatura digital, claro, né, garante a autenticidade de um documento. A digital, a assinatura gráfica, né? Então não importa, vai garantir a autenticidade. Bom, e aí, fugindo, né, daquela palavrinha dica, a gente tem o não repúdio, ou como eu falei, a irretratabilidade, né? O não repúdio, ele garante que ninguém pode negar a autoria de um documento anteriormente emitido, né? Então, o que acontece? Se você emitiu um documento, assinou um documento, você não tem como negar que foi você. Por exemplo, eu criei uma procuração, assinei ela digitalmente. Eu posso negar que fui eu que fiz isso? Não, porque o não repúdio garante isso. E como que vai garantir isso? Garante porque para inserir uma assinatura digital num documento, eu tenho que ir num órgão especializado que vende assinatura digital, adquirir essa assinatura digital, certo? E aí, após ela ser inserida no documento, vai se comprovar através das chaves, né, de criptografia que fui eu que coloquei que inseri essa assinatura digital lá, tá bom? Outra coisa é o seguinte, pessoal, ó.
Deixa eu colocar aqui referente à assinatura digital, né? Uma dica que sempre que a gente pode passa para os alunos, que é isso aqui, ó, a assinatura, né? O tal do INA, ó, a assinatura, ok? O que quer dizer esse INA na assinatura, ó? Integridade, ok? Integridade, não repúdio, certo? E autenticidade. Por que você tem que gravar isso aqui, meu aluno? Por que você tem que ficar esperto com essa ideia aqui? Por quê? Qualquer outro, né, princípio da segurança da informação que na sua prova falar que faz parte da assinatura digital está errado. Né? Então, por exemplo, a confidencialidade é um dos princípios da segurança da informação que faz parte da assinatura digital? Não. Por quê? Porque nós temos vários documentos que são públicos, né? E são assinados digitalmente. Tá? Então, muitos são, né? Agora, se falar aqui, ó, um desses três do INA, a integridade, não repúdio e autenticidade, correto, né? Aí você pode marcar certo lá na sua prova e você só vai partir para o abraço. Muito bem. Quando a gente fala em garantir, né, a segurança da informação, nós temos que lembrar que existem dois tipos de controles. Nós temos os controles físicos e os controles lógicos, tá? Isso é importante na sua prova porque pode aparecer uma questão mais teórica. Os controles físicos é o que eu até já dei uma palhinha um pouco no início da aula. É, por exemplo, uma porta lá onde estão os servidores, né? Usuários só poderem acessar máquinas que têm essa autorização, né? Controles de entrada e saída, controle biométrico, controle com chaves e assim por diante. E os controles lógicos, né, são aqueles feitos, por exemplo, com senhas de aplicativos, senhas de sistemas operacionais, esses tipos de controle. Então, controles feitos no computador. Por exemplo, eu vou acessar lá o aplicativo lá do órgão que eu trabalho. Eu tenho um usuário e senha, um login e senha. Então, isso é um controle lógico, tá bom? Então, lembre-se sempre disso. Muito bem, como se proteger, tá? Outra coisa muito importante que poderá aparecer na nossa prova. Então, nós temos algumas maneiras de se proteger, tá? Por exemplo, com firewall, antivírus, anti-spyware. O firewall, né, parede de fogo, né, qual é a função do firewall? O firewall ele filtra tudo que entra e tudo que sai de uma rede, né? Lembre-se sempre que a prova vai cobrar você no ambiente do órgão que você está fazendo a prova, né? No caso aqui a gente está falando de PRF. Então, ó, todos os dados que saem de uma rede ou que entram numa rede, eles serão filtrados pelo firewall, né? O firewall ele tem várias portas e cada protocolo ele entra e sai por uma porta específica. Por exemplo, vou dar um exemplo. HTTPS e HTTP, né, que são os protocolos de acesso, de comunicação de páginas web, eles entram e saem pela porta 80. Então, se alguém chegar e fechar a porta 80 do firewall, ninguém conseguirá acessar a internet. Por quê? Nós barramos, nós fechamos essa porta, tá bom? E o firewall, a função dele é evitar invasão às redes, tá? Essa é a função dele. Tranquilo? Muito bem. Aí nós temos os antivírus, né? Os antivírus, nós temos antivírus pagos, nós temos antivírus grátis, todos funcionam muito bem, né? Antivírus pagos, eles possuem mais recursos, mas no que diz a proteção básica, o antivírus cumpre bem a sua função, que é o quê? Bloquear softwares maliciosos. A principal ideia para nossas provas o antivírus ele tem que estar sempre atualizado, porque todos os dias existem aí a criação de muitos vírus novos, então o seu antivírus tem que estar sempre atualizado. Hoje isso é muito fácil porque ele faz isso automaticamente, tá? Basta que você tenha acesso à internet que o seu antivírus vai estar sempre se atualizando, ok? E mesmo que o seu computador seja infectado por um vírus que ainda não está no banco de assinaturas do antivírus, um vírus desconhecido, vamos dizer assim, que o antivírus não conhece ele, o que vai acontecer? Os softwares antivírus, eles possuem algumas ferramentas, né, que são ferramentas a mais
o que elas vão fazer? Elas vão observar o arquivo, ela vai observar aquela informação que você está recebendo, e se aquele arquivo tiver alguma característica de um software malicioso, ele vai te avisar, né? Por exemplo, um arquivo que seja .exe, que é comum nos vírus. Então o antivírus, a heurística, né, a ferramenta chamada heurística, vai avisar você. Ela vai dizer assim, ó, este arquivo pode ser um vírus. Ela não está afirmando, ela está só te alertando. Se você não tem certeza, o que você faz? Você pode colocar esse arquivo em quarentena, para que até que exista uma vacina, ele fique ali resguardado, ou você pode deletar. Ó, esse arquivo não é importante para mim, já vou deletar para não correr risco nenhum, tá bom? Então a heurística faz isso. Outra informação muito importante em relação a antivírus é que você não pode ter 2 antivírus no seu computador instalado, tá? Apesar de você achar que vai estar duplamente protegido, na verdade você vai estar desprotegido porque eles vão entrar em conflito, tá? A grande maioria dos antivírus, eles já nem se instalam se você não desinstalar o outro. Mas para sua prova, lembre-se que 2 antivírus numa mesma máquina não é sinal, né, de dupla proteção, tá bom? Na verdade, é um problema isso. Então não podemos ter 2 antivírus na mesma máquina, ok? Depois nós temos aqui o anti-spyware, né? O que é um spyware? Um spyware é um software espião, né? E a grande maioria dos antivírus, principalmente os que são grátis, eles não têm ferramenta anti-spyware. Alguns pagos têm, mas não são todos, tá? Então é importante que você tenha instalado no seu computador também um anti-spyware. Por quê? Porque os softwares espiões, eles são um pouco diferentes, né, dos códigos maliciosos que a gente costuma ver, né, como vírus, worm e outros aí que a gente vai falar um pouco já de alguns deles. O software espião, né, na maioria das vezes o antivírus não detecta ele, a grande maioria das vezes não. Então você tem que ter uma ferramenta a mais, tá, para que esse software espião seja detectado. Então eu preciso ter um anti-spyware, ok? Agora, pessoal, vale muito a pena lembrar vocês que, mesmo vocês tendo todas essas ferramentas, né, fazendo o controle físico e tendo o controle lógico aqui com firewall atualizado, antivírus atualizado, anti-spyware atualizado, não existe proteção que seja 100% garantida, tá? Se isso aparecer na sua prova, você já mete um errado logo de cara. Porque se existisse, não haveria uma preocupação aí dos governos, principalmente na área da segurança, em relação a ataques cibernéticos. Bastaria eu ter um firewall, um antivírus, um anti-spyware estaria protegido. Não existe isso, tá? Não existe nenhum tipo de proteção atualmente que seja 100% segura, tá bom? Muito bem. Outra opção que pode aparecer nas nossas provas aí, e às vezes aparece como um tópico realmente no edital, e às vezes não, mas quando se fala em segurança da informação, a gente tem que saber o que é VPN, né? O que é uma VPN? Uma Virtual Private Network. Então veja só, e os órgãos públicos utilizam muito as VPNs, né? Quando a gente fala quando a gente faz, melhor dizendo, uma conexão via VPN, o que acontece? Ó, digamos que aqui, ó, seja uma intranet, eu coloquei um computador só, mas seriam vários aqui com o servidor. Então aqui uma PRF1, PRF2, né? Cada uma num estado aí, tá? Então essas 2 delegacias da PRF aqui precisam se conectar, mas são informações sigilosas, não podem ser interceptadas, né? Uma das maneiras mais eficientes é a gente criar uma VPN. O que a VPN faz? Ela cria um túnel, ou seja, ela cria uma ligação direta entre uma intranet e outra intranet. E nas nossas provas poderá aparecer a palavra tunelamento, tá? E é isso mesmo, ela cria um túnel, ok? Aí o que vai acontecer nesse túnel? Ligado diretamente entre uma intranet e outra, utilizando a internet. Por isso que eu coloquei esse globão aqui, né? O símbolo aqui do planeta, a imagem, melhor dizendo, do planeta Terra. Por quê? Essa VPN pode nos conectar em qualquer lugar do mundo, tá? Pode ser interestadual, intermunicipal, interpaíses, intercontinentes. Por quê? Porque a gente está utilizando a internet, então a internet não tem limites, né, de acesso, é uma WAN, ok? Então, ó, todos os dados que trafegarem nesse túnel, certo?
Todos os pacotinhos serão criptografados, tá? Criptografados, ok? Lembre-se disso. Por padrão, né? Por padrão criptografados. Mas eu já vi questões em provas aí falando que nós podemos utilizar a VPN sem criptografia. Isso é possível? Sim, é possível. Tá? É possível sim, porque nós podemos fazer a ligação via SSH criptografada ou via Telnet, que não é criptografado, tá bom? Então cuidado. Não quer dizer que só porque eu esteja utilizando uma VPN que obrigatoriamente os dados serão criptografados. Não, depende do tipo de conexão que eu estou utilizando, tá bom? Então prestem atenção nessa palavrinha VPN para não errar aí nas nossas provas, tá bom? Muito bem. Seguindo, né? Então a gente está falando em segurança da informação, falamos dos princípios, falamos dos controles, falamos de como se proteger e agora a gente vai falar do que se proteger. Então eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos apenas, né, dos principais tipos de malwares que aparecem mais comumente nas provas. Existem muitos, existem milhares, né? Mas como não dá para a gente estudar todos, a gente tem que pegar e fazer o quê? Pegar o básico e mais alguma coisinha, né? Principalmente o que está se falando no momento, né? O que está acontecendo agora no momento? Ah, a palavra fake news é uma palavra muito comum agora no momento, né? Então, a gente vai ter uma prova de PRF, de PF, então eu tenho que saber o que é uma fake news. Ah, é um código malicioso? Não é um código malicioso? Como é que eu utilizo a fake news? Esse nome já existe há muito tempo. Você já tem que começar a estudar esses termos relacionados à tecnologia que estão sendo muito utilizados no momento. Por quê? Porque fatalmente, se não tiver uma questão na sua prova, pode ser, por exemplo, um indício de um tópico de uma redação, tá bom? Beleza? Muito bem, vamos lá então falar de alguns tipos de golpes ou ataques que podem aparecer aí na nossa prova. O primeiro deles é a engenharia social. Tá? A engenharia social ela é uma técnica para obter informações por meio da exploração da confiança das pessoas. Por que eu coloquei essa engenharia social aqui? Porque a engenharia social não é detectada pelo antivírus. Né? A engenharia social contar uma historinha, usar o gogó, ser bom de papo, tá? E explorar a confiança de uma terceira pessoa. Por exemplo, né? Vou dar um exemplo. Eu quero aplicar um golpe numa empresa, certo? E essa empresa tem um sistema de segurança muito bom, muito forte. Eu não estou conseguindo invadir o sistema deles. Eu posso muito bem chegar em alguém que trabalha lá no setor de segurança dessa empresa e oferecer uma vantagem financeira, uma vantagem de promoção de cargo, para que essa pessoa me ajude a aplicar o meu golpe. Tá? Então eu estou explorando a confiança daquela pessoa, né, fazendo com que ela caia na minha conversa para que eu possa aplicar um golpe. Ou também explorar pessoas assim, sem que ela saiba que está participando do golpe. Né? Falou-se muito disso, né? Aí na invasão aí do celular, nas contas aí do ministro Sérgio Moro, né? Que foi via Telegram e aí falaram que foi clonado o celular, que não foi clonado o celular. Mas uma das maneiras da gente clonar um chip de um celular é, por exemplo, ligar para a operadora daquela pessoa, fazendo-se passar pelo dono do telefone, contar uma historinha muito bem contada para que se bloqueie aquele chip original e se passa um novo chip para mim, né? Então isso é engenharia social. Então eu consegui, pela conversa, induzir a pessoa a desativar o chip antigo, me passar um chip novo com todos aqueles dados no chip novo, tá? Isso é engenharia social, tá bom? Muito bem. O outro golpe muito comum aí é o phishing, né? O phishing ele pode ser um site ou um e-mail fraudulento, também não é detectado por antivírus, porque quando você recebe, por exemplo, um e-mail que é um phishing, ele não obriga você a nada. Ele não corrompe dados do seu computador, ele não rouba dados do seu computador. Ele vai, por meio de informações, tentar com que você, por conta própria, forneça os dados que ele queira. Isso pode acontecer por ingenuidade, por desconhecimento, né? E às vezes por burrice mesmo, né? Você sabe que não deve fornecer e acaba fornecendo. Se sabe que não deve, por que forneceu, né? Então esse é o phishing. Os gerenciadores de e-mail, né? Os servidores de e-mail já têm ferramenta anti-phishing
E os sites também, né? Os sites têm ferramenta anti-phishing. Lembrando que no Internet Explorer e no Edge, essa ferramenta se chama Filtro Smart Screen, tá bom? O outro golpe que nós temos aí, o outro malware, né, é o Pharming, né? O Pharming ele é um tipo modificado de phishing, tipo melhorado de phishing, que visa corromper o DNS direcionando o usuário para um site falso. Então o que acontece com o Pharming? Toda vez que você digita um domínio lá no seu browser, por exemplo, www.caixa.gov.br, quando o seu navegador sai para a internet buscando o site da Caixa Econômica, ele sai buscando o número IP desse site, né, desse servidor. O que acontece? O Pharming, e quem faz, né, só melhor, explicando um pouquinho mais aqui, ó, quem faz essa alteração, né, quem faz essa modificação de digitar o domínio e sair procurando o número IP é o DNS, né? Então o DNS ele converte domínio em número IP. Então o que o Pharming faz? Quando você digita lá caixa.gov.br, o Pharming altera o DNS, certo? Da Caixa Econômica original e direciona você para um outro DNS também para o site da Caixa, mas um site fraudulento. E você não vai perceber isso, né? Você, usuário comum, não vai perceber e vai começar lá a colocar dados lá da sua conta e esses dados serão roubados, tá bom? Então o Pharming, ele altera o DNS original para um DNS fraudulento, tá bom? E aqui a gente tem também a desfiguração de página, né? O defacement, né? O que isso faz? Talvez você, concurseiro, ainda não tenha ouvido falar desse tipo de golpe, mas está muito comum, né? Nos dias atuais. O que ela visa, né? Modificar ou danificar o conteúdo de uma página web sem autorização. É o famoso pichar uma página, tá? Então, páginas aí de políticos, de pessoas influentes, de empresas influentes, empresas jornalísticas sofrem esse tipo de ataque, denegrindo a imagem lá da empresa, pichando realmente, né? Sabe quando o cara é um pichador daqueles sem escrúpulos, que picha, por exemplo, a fachada de um prédio histórico? Então, a mesma coisa acontece aqui com as páginas web, né? Muito bem, vamos falar também de alguns tipos de isso que a gente falou aqui, ó, são golpes e ataques, tá? Ó, golpes e ataques que acontecem aí na nossa internet. E aqui eu trouxe para vocês alguns tipos de vírus, né? Os mais comuns aí de aparecerem nas nossas provas. E nesse quadro que eu fiz aqui, esse material vai ficar disponível para vocês, estão as características peculiares de cada um, para ficar muito fácil na sua prova, tá? Então veja só, o vírus, né? O vírus, qual é a característica principal dele? Ele obrigatoriamente precisa de um hospedeiro, esse hospedeiro aqui é o arquivo, certo? Ok? E ele obrigatoriamente tem que ser executado, né? Se você não executar o arquivo que tenha o vírus, ele não vai infectar sua máquina. Muito bem, próximo que a gente vai falar aqui, o worm, né? O worm, ele é diferente do vírus, ele não precisa de hospedeiro, né? Ele se autorreplica, tá? Então o vírus se replica, mas precisa ter uma ação para isso, né? Você pegar uma pendrive infectada, receber um arquivo na rede infectado e assim por diante. No caso do worm, não, ele se autorreplica. Uma vez se você recebendo um worm num computador de uma rede, automaticamente ele vai se espalhar para todos os outros computadores da rede, ok? Então ele não precisa estar num hospedeiro também, ele não vem dentro de um arquivo, ok? Muito bem, o backdoor, né? O backdoor, ele permite o retorno do invasor. Então o backdoor, também chamado de porta dos fundos, ele funciona da seguinte maneira. Digamos que um hacker esteja tentando invadir uma intranet. Só que ele não está conseguindo porque o firewall é muito eficiente, né? Então, o que ele faz? Ele manda um backdoor para dentro dessa rede, porque o firewall não bloqueia arquivos maliciosos, não bloqueia vírus. Esse backdoor de dentro da rede, ele desconfigura uma porta específica do firewall, que o hacker já sabe qual é. Uma vez desconfigurada, ele tem a porta aberta para entrar, tá? Então, por isso que o backdoor permite o retorno do invasor, tranquilo? Depois nós temos o ransomware, também um tipo de arquivo malicioso que foi muito falado aí no ano passado, esse ano, muitos golpes envolvendo esse ransomware, né? O que o ransomware faz? Ele rouba senhas
principalmente de banco de dados e sistemas operacionais das empresas e órgãos públicos, certo? Criptografa essa senha de uma maneira muito difícil, certo? E como ele está sequestrando essa senha, o que o sequestrador normalmente faz? Pede um resgate para devolver a senha original, né? E aí o que acontece? Esse resgate ele é solicitado em criptomoedas, tá? Principalmente Bitcoin, porque essas criptomoedas são de difícil rastreamento aí pela polícia, tá bom? Então ele faz isso, né? Ele, eu tenho um banco de dados lá de um órgão público ou de uma empresa. Ele pega a senha do banco de dados, criptografa de uma maneira muito difícil, sequestra ela, né? Modifica ela e criptografa de uma maneira muito difícil. Aí a empresa e o órgão público no outro dia vai tentar abrir as suas portas, não conseguem porque o seu banco de dados está bloqueado. E aí pede-se esse resgate aí para poder devolver, tá bom? Nós temos o rootkit, né? Que ele assegura a presença do invasor. Então veja que o backdoor, ele permite o retorno do invasor. E o rootkit, ele assegura a presença do invasor. Então o que o rootkit faz? Ele não é propriamente o ataque, tá? Ele é um conjunto de ferramentas, né, que tem um administrador, por isso que root vem lá do Linux, administrador, e kit vem de conjunto, né? Então eu tenho um conjunto de softwares ou de ferramentas, né, que asseguram o quê? Que um golpe está sendo aplicado ou que um invasor está dentro de uma rede. Entenderam? Então, por exemplo, o rootkit, uma vez instalado num sistema onde está ocorrendo algum tipo de invasão, ele tenta apagar os vestígios daquela invasão para que o pessoal do TI, para que o antivírus não detecte aquela invasão que está acontecendo, entenderam? Então o rootkit, ele garante a presença do invasor. Tem um hacker dentro da rede, o rootkit, ele vai ter ferramentas para tentar esconder esse hacker lá, tá bom? Muito bem. E por fim, a gente tem o Trojan, né? Programa malicioso que podem entrar em um computador disfarçados como um programa comum e legítimo. É sempre assim que vai aparecer na sua prova, tá? Trojan, você vai baixar lá um softwarezinho simplesinho de um joguinho lá para o seu filho. Dentro desse software vem um Trojan, ou cavalo de Troia, ou Trojan Horse, não importa o nome que venha, ele faz isso. A grande diferença de um Trojan para um vírus, por exemplo, é que quando você tem um vírus no seu computador, você vai perceber isso, tá? Esse vírus vai corromper arquivos, vai deixar o seu computador mais lento, vai começar a reiniciar a sua máquina sem que haja um problema físico. Então vai acontecer coisas que você vai perceber, peguei um vírus, né? É sempre assim que a gente fala, não é isso? Bom, no caso do Trojan não. Quando você baixa um arquivo e ele é um Trojan, ele tem um arquivo malicioso escondido dentro dele, normalmente ele vai instalar algum tipo de código malicioso na sua máquina e você não vai perceber, tá? E esses códigos, eles têm uma das principais funções deles é roubar informações suas, abrir portas do seu computador, tá? Então ele vai instalar algum tipo de arquivo, por exemplo, como um keylogger, por exemplo, que rouba tudo que você digita no seu teclado. Mas para que ele faça isso, você não pode perceber que ele está fazendo isso. Por isso que o Trojan, ele vem disfarçado, né? E ele não tem a característica do vírus, né? Ele tenta ficar escondido para que o usuário não perceba. Tá bom, pessoal? Bom, fizemos uma síntese, na verdade, né? Nesse tempo que nos foi proposto aqui, de falar algumas informações para vocês sobre segurança da informação, visando aí o concurso já da PRF. Mas lembrando que esse assunto aparece aí na maioria dos editais de concursos públicos, principalmente da área de segurança, né? De carreiras policiais, tribunais, também aparece muito esse tema, né? Aliás, que é muito importante que depois, né, quando você assumir o seu cargo lá, a segurança das informações que você vai estar tratando são muito importantes, tá bom? Pessoal, um grande abraço a todos, obrigado por terem assistido a aula e, claro, né, até o nosso próximo encontro. Grande abraço!